Toma o seu assento. Quero nessa noite estar compartilhando com os irmãos uma palavra que tem queimado, que tem ardido muito em meu coração. Hoje eu estava preparando a mensagem. Desde sexta-feira eu estou clamando ao Senhor, buscando uma mensagem, e comecei a preparar a mensagem e de repente vi Deus mudar a direção. Eu ia estar falando sobre a importância de nós estarmos nivelando as duas gerações. O tema seria esse: a importância de nivelar o bordão com a espada. Mas uma outra oportunidade a gente compartilha esse tema com os irmãos, porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi o meu coração ser conduzido numa outra direção. E quando isso acontece, irmãos, quando o Espírito de Deus traz essa impressão no meu espírito, eu prefiro não temar, eu prefiro não desobedecer, porque sempre o Espírito Santo, quando faz algo assim, quer falar especificamente a um coração, ou a alguns corações. Portanto, abra o seu coração e receba aquilo que o Eterno tem para a sua vida, para o seu ser nessa noite, em nome de Jesus, amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, vamos ler do verso 14 em diante. Mateus, capítulo 5, do verso 14 em diante, diz assim a palavra do Eterno, a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alcoreiro, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite, irmãos, é óleo para o Espírito. Nós tivemos um retiro de líderes, e ali nós estivemos ministrando estudos dentro da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E o tema que me foi dado, dentro do tema que me foi dado, eu pude falar um pouco acerca do que eu vou estar falando nessa noite aqui com os irmãos. E nessa noite eu quero aqui acrescentar mais um ponto que lá não foi falado, e aqui eu quero compartilhar com os irmãos. Portanto, o tema dessa noite é óleo para o Espírito. E nós vamos ver nesta noite, irmãos, o quanto eu e você, como discípulos de Cristo, como verdadeiros servos do Senhor, necessitamos, de fato e de verdade, de óleo para o nosso espírito. Nessa noite nós vamos ver, irmãos, a importância do óleo, o propósito do óleo, o objetivo do óleo para o espírito. E nós vamos ver, irmãos, o que acontece quando alguém recebe desse óleo, quando alguém permite o Espírito de Deus, o próprio Deus, produzir e gerar no seu espírito esse óleo. Quando isso acontece, irmãos, algo extraordinário, algo glorioso acontece. O nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor, sem dúvida alguma, é glorificado e exaltado. E nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, pois aqui é o contexto onde Jesus fala especificamente para os seus discípulos, dizendo para os seus discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. E eu quero me deter aqui, irmãos, mais precisamente no verso 14, do verso 14 em diante, quando Jesus diz: olha, mas vós sois a luz do mundo. E aqui há algumas coisas interessantes, porque Jesus aqui usa algo que era bastante conhecido na época por todos. Jesus aqui fala sobre um instrumento que era usado. Jesus aqui fala sobre a candeia. E todos aqui sabem o que é uma candeia. Todos aqui sabem qual era o propósito, qual era o objetivo de se ter uma candeia ou uma lamparina em casa. O propósito de ter uma lamparina em casa era de que aquela lamparina pudesse então, dentro daquela casa, produzir luz, alumiar, clarear, brilhar dentro daquele ambiente. E quando então a sua luz, o seu fogo era aceso, todo aquele ambiente então era iluminado
pela luz que o fogo que havia naquela lamparina ou naquela candeia produzia. Pois bem, irmãos, nós sabemos, irmãos, que uma candeia ou uma lamparina, por si só, ela não pode produzir luz. Para ela produzir luz, ela necessita de algo muito importante. Para ela produzir luz, para ela produzir este fogo que produz essa luz, ela precisava de quê? Ela precisava de ser alimentada com óleo. Era, na verdade, o óleo que era colocado dentro dessa lamparina ou dentro dessa candeia, que alimentava o fogo que era aceso ali no pavio daquela candeia. E aquele óleo então, ele produzia aquele fogo, e ele alimentava aquele fogo, e aquele óleo então, irmãos, fazia com que aquela candeia, com que aquela lamparina então, brilhasse e clareasse todo o ambiente aonde ela havia sido colocada. Nós não entendemos muito bem essa questão do óleo, por causa do meio no qual nós vivemos hoje, no meio no qual nós nos encontramos hoje. Mas nós sabemos, irmãos, que o óleo, sem dúvida alguma, ele foi muito importante para estas gerações anteriores à nossa, né? Porque o óleo era usado para inúmeras coisas, e uma das coisas que o óleo era utilizado era para isso, para produzir luz. Hoje nós não temos muito bem a compreensão acerca disso, porque nós temos aí, né, uma explosão tecnológica a nosso favor. E nós aí usufruímos então da energia elétrica, da energia solar, energia que é produzida através da força do vento. Temos aí a tecnologia dos átomos, né, que produz uma energia fantástica. Então nós não entendemos bem essa questão da importância do óleo. Mas quando você mergulha dentro da cultura hebraica ou judaica, você descobre que para eles, irmãos, o óleo tinha um significado muito forte. Óleo para eles, irmãos, tinha um significado muito importante. Por quê? Porque o óleo para eles era o elemento que era usado para iluminar, para fazer brilhar. Portanto, óleo para eles, óleo para a cultura judaica, era sem dúvida alguma sinônimo de luz. Eles entendiam a importância do óleo. Eles entendiam a necessidade que eles tinham do óleo. E nós sabemos, irmãos, que o óleo na Bíblia tem um significado muito forte. Porque o óleo na Bíblia, ele aponta para a pessoa do Espírito Santo. O óleo na Bíblia também nos fala de unção. O óleo nos fala de poder. Mas também, irmãos, o óleo na Bíblia nos fala desse combustível que produz luz. Você sabia disso? Que o óleo na Bíblia fala disso. Que o óleo na Bíblia aponta para isso. Que o óleo na Bíblia aponta para este combustível que tem na sua essência o poder de produzir luz. E nessa noite eu quero estar mostrando para você isso dentro da palavra. E quero estar, meus irmãos, mostrando para vocês, para os irmãos, os dois instrumentos que Deus usa para produzir este óleo na minha vida e na sua vida. Nós poderíamos falar de inúmeros outros instrumentos que Deus usa para produzir este óleo no meu espírito, no seu espírito, mas nessa noite eu quero me deter em cima de dois instrumentos que Deus usa. O primeiro instrumento, irmãos, que a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara, que Deus usa para produzir óleo para o meu espírito, se chama tribulação. E aí talvez alguns até arrepiaram aí assentado na sua cadeira, porque na verdade esse tema, como eu falei para os nossos líderes lá no nosso retiro, não é um tema muito abordado nos nossos dias hoje. Não é um tema muito falado, não é um tema muito pregado, não é um tema muito ensinado. Por quê? Primeiro porque esse tema, irmãos, não dá ibope. Porque esse tema, falar de tribulação, falar de pressão, quase ninguém quer saber, quase ninguém quer ouvir essas coisas. Os temas que dão ibope hoje são outros, né? Os 3 passos para a vitória, 7 passos para a prosperidade, 10 passos para o triunfo total. Esses temas, irmãos, dão ibope. Esses temas as pessoas querem ouvir. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos,
Quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra do Eterno, nós descobrimos, irmãos, que por toda a Bíblia nós vamos colidir de frente com o tema tribulação e com a importância da tribulação na vida da igreja e na vida do cristão. Nós estivemos falando para os nossos irmãos lá no nosso retiro que nós não vamos orar pedindo tribulação, não é isso. Esse não é o alvo, esse não é o propósito. Isso não quer dizer que a partir de hoje você vai começar a dobrar o seu joelho e a clamar e a orar pedindo: Deus, me dá tribulação, Deus, eu quero tribulação, Deus, manda tribulação, Senhor, eu quero viver tribulação hoje, eu quero passar por tribulação amanhã, semana que vem também. Não é isso, irmãos, não é nada disso. Mas nós sabemos, irmãos, que nessa vida, escute isso, nessa vida, nesse mundo no qual os seus pés estão pisando agora, nesse mundo todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos adversidades, em um nível menor ou numa escala mais elevada, mas a verdade é que todos nós nos deparamos com algum tipo de luta, com algum tipo de adversidade, com algum tipo de tribulação. E aí, irmãos, eu quero mostrar para você nesta noite que quando isso acontecer na sua vida, quando você se deparar com algum tipo de tribulação, porque o próprio Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, o Filho de Deus, o Machia Rei, ele disse: olha, no mundo tereis aflições. E a palavra aflição, irmãos, quer dizer o quê? A palavra aflição nos fala de quê? A palavra aflição, irmãos, nos fala de lutas. A palavra aflição nos fala de adversidades. A palavra aflição nos fala de tribulações. Portanto, irmãos, nessa vida nós enfrentamos problemas. Talvez você que está aqui nesta noite está vivendo um grande problema na sua vida. Mas eu quero mostrar para você, irmãos, que Deus é tão tremendo, que Deus é tão poderoso, que Deus é tão fiel e que Ele ama tanto você, que Ele vai usar, irmãos, essa tribulação, que Ele vai usar essa luta, que Ele vai usar essa adversidade, sabe para quê? Para produzir óleo para o seu espírito. Mas qual é o propósito de Deus em usar a tribulação para produzir óleo para o seu espírito? O propósito de Deus é esse aqui: te levar a brilhar, te levar a manifestar a luz de Cristo.